Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu venho com vocês com um pouquinho de bate-papo, falando pra vocês como foi mudar de país, trazendo meu filho ainda criança. Eu sou Elis Furro, moro aqui na Suíça, e eu tenho dois filhos, do qual eu gerei, um de 24 anos de idade e o Rafael, que depois de amanhã, dia 6 de junho, ele vai fazer 8 anos de idade. E tenho mais dois enteados. Então, assim, muitas vezes eu me apresento que eu tenho 4 filhos, porque os meus enteados chegaram a morar aqui em casa também. Então, pra mim e pro meu marido, quando alguém pergunta, temos 4 filhos. Eu vou falar dos meus mesmo, como é que foi a experiência do mais velho, que tem 24 anos, que chegou aqui na Suíça, ele estava com 13 anos de idade. Então vamos lá. Quando eu vim aqui para a Suíça, em março de 2008, o meu filho, que na época estava com 12 anos de idade, o Igor, brasileiro, ficou no Brasil. Eu não trouxe ele para cá porque eu ainda não conhecia o país, eu não conhecia essa família da qual eu estava vindo, eu não conhecia a casa, eu não conhecia nada. Nem o idioma local, não tinha a menor noção que aqui se falava, quer dizer, eu já sabia que falava alemão, que o Dani já tinha me falado, mas que aqui tem 4 idiomas, que aqui tem tantas fronteiras, que o país é desse tamanho. Eu não sabia ainda estava me informando sobre o que é a Suíça no planeta Terra, não tinha a menor noção mesmo. E aí, ou seja, era muita informação que eu tinha que pegar. Cheguei logo no inverno não, cheguei na primavera já, só que tinha neve na porta de casa. Era em março, mas tinha neve, então assim, era tanta novidade. E aí mesmo ver o Dani, que ainda não era casado ainda, mas ele com os filhos dele falando alemão, era tão estranho tudo aquilo. Era bonito de ver, mas era muito diferente. Na época ainda tinha também o meu sogro, minha sogra ainda eram vivos, então a gente ia visitar, eles tentavam falar comigo em inglês também, eu não conseguia, e aí tentava só na simpatia, e aí eu também procurar curso também, a escola de alemão, ou tentar algumas palavras com os papeizinhos. Eu passava o dia escrevendo palavras em alemão, o Dani ia trabalhar, e depois quando ele chegava, a gente tentava falar algumas palavras. Gente, era muita loucura, hein? Então assim, eu precisava primeiro me adaptar aqui, ver se eu gostava de todas essas mudanças, de tantas informações, desse outro mundo que eu estava vivendo, para então eu saber se eu ia realmente ficar aqui e trazer meu filho. Que eu ia trazer o Igor onde quer que eu fosse, isso era fato. A partir do momento que eu só iria me casar com alguém, eu queria muito casar. Isso eu já falei em um outro vídeo, como foi que eu vim parar aqui na Suíça. Eu queria muito alguém que se identificasse comigo. Eu sou desse tipo que gosta de casar, que nasceu para casar, não gosto de ficar sozinha. Acho legal quem é bem resolvido e, ok, beleza, não preciso de ninguém. Não é uma dependência financeira, não sei, talvez uma dependência afetiva, eu preciso. Ok? Enfim, é desse jeito. E aí, ou seja, mas eu precisava ver, eu só fico com alguém também que eu esteja bem. Eu não vou ficar com alguém que não me faça bem. Eu também não me entender com a pessoa, também não funciona. Então, assim, não era de qualquer jeito. Tinha várias regras. Tinha que dar certo. Eu e a pessoa com que eu fosse me casar, tinha que dar certo. Não é qualquer pessoa. E aí eu tava conhecendo o Dani. Será que realmente essa é a pessoa certa para eu então trazer o meu filho? Seja quem for, até no Brasil, se eu fosse casar com alguém, eu tinha que estar bem e meu filho tinha que se dar bem com essa pessoa também. Isso daí era muito óbvio na minha cabeça, era muito claro para mim, para o meu filho, para o pai do meu filho, para a avó materna, paterna, todas elas, todo mundo no Brasil sabia o quanto o Igor sempre foi muito prioridade para mim. Eu me importava com o que eu sentia, mas meu filho também tinha que estar bem. Ok, beleza. Vim para a Suíça, observando tudo, aprendendo muito. Quando foi em junho eu me casei, e julho era férias do Igor. Nessa época, eu ainda não cheguei, como eu já cheguei em março, então eu não fui em julho pro Brasil. Eu falava todos os dias com meu filho, normal, tá? E aí nisso, tudo bem, vamos preparar para trazer o Igor em dezembro, nas férias escolares do Brasil. Lá no Brasil termina o ano letivo em dezembro, aqui o ano letivo termina em julho. Então, beleza. Passou todo esse tempo, passei pela primavera, o verão, muito mais informação, como é aprender a andar de ônibus aqui, de trem, não tem trocador, não tem roleta, não tem nada, só tem um papelzinho que você passa ali pro controle, você tem que aprender a comprar esses negocinhos também, saber onde é que eu vou, onde é que eu moro, porque tem as palavras, letras, tudo especiais, eu tenho que saber pronunciar onde é que eu vou chegar, que às vezes você tem que falar o seu destino. E quando eu não tava curso intensivo, eu
eu ia para Zurique, rodava, andava para Zurique, porque meu marido falava, na rua você vai começar a ouvir as pessoas, você vai observar o que as pessoas fazem. Então eu ia pegando essas dicas, eu tinha que me preparar. Antes de pensar em trazer meu filho, eu tinha que me preparar para dar um suporte pro meu filho, eu tinha que estar bem também. Chegou dezembro, bora trazer o Igor. Trouxe o Igor como turista, porque eu me casei aqui, eu estava como turista, não teve problema. O normal é que você realmente peça o seu visto de casado no Brasil. Eles mandam aqui, eles falam, você vai ter que voltar pro Brasil para guardar o seu visto de casado e depois você volta. Mas eu não precisei, nós demos a entrada de casada aqui, em junho eu me casei, sem precisar voltar pro Brasil. Foi de boa. Varia de estado para estado, tá? São essas regras da Suíça que eu não posso nem estar falando muito, porque tá sempre mudando. Aguardo, eu era separada, já fui casada realmente, eu era divorciada do pai do Igor, mas eu tinha a guarda do Igor. O pai dele também estava de comum acordo, o pai dele também sabia que eu não era tão doida assim, que eu ia colocar o Igor em nenhuma situação difícil. Enfim, chegou dezembro, nós trouxemos o Igor, só que aí a gente tentou aplicar o visto, ele estando aqui como turista, ele já estava indo para a escola, porque o Igor tinha terminado o ano letivo no Brasil em dezembro, a quinta classe ele tinha terminado, mas aqui a quinta classe estava pela metade. Não podíamos colocar o Igor na sexta classe, porque era outro idioma, matéria que também ele não ia entender, tudo muito novo, então a gente teve que pegar aquela classe que ele já conhecia, assim, as matérias, embora fosse outro idioma, e assim foi. Ele não gostou muito da ideia? Não, porque ele tinha passado de série no Brasil, da quinta para a sexta classe, ia fazer a quinta série de novo. Mas aí a gente conversando, eu conversando com ele, a família no Brasil, também dando maior apoio. Não, Igor, não tem problema, você vai aprender o alemão e inglês, né? Então isso é muito legal, o inglês é o inglês fluente. Então você vai ter o português, o alemão, o inglês. Então é muita coisa isso, tal. Aí ele acabou se animando, mas a princípio para ele não foi fácil ter que repetir essa quinta classe. Foi lá, foi para a escola, porque aqui independente pode ser como turista, mas a criança aqui tem direito à educação, e isso é muito respeitado. Os pais estando legal ou ilegal, com documento, sem documento, vai para a escola sim. Ok, o Igor foi para a escola, muito bem recebido na escola, pelas outras crianças, pelos professores, e mesmo aqui o vizinho, era da mesma classe que o Igor, então o menino bem de frente acompanhou o Igor a primeira semana para ir para a escola de bicicleta. Isso para mim, eu tava radiante assim, meu filho indo para a escola de bicicleta sozinho, sem precisar de um transporte para estar levando ele, como acontecia no Brasil. Ou ir para o centro esportivo, que também é aqui, sem estar alguém tendo que acompanhar ele para ir. Então eram coisas pequenas que eu tava assim fascinada. E ele também, que para ele foi, ele nem sabia mais andar de bicicleta direito e foi para a escola. E aí teve toda essa assistência lá na escola, de uma professora, aqui tem uma aula específica para quem tem dificuldade em algumas matérias ou para quem realmente é estrangeiro. Então nessa escola do Igor, todas as escolas, acredito todas as escolas têm essa aula, tipo um reforço. O Igor foi para essa aula, só que também tinha uma outra mãe de uma menininha lá, que ela é uma mãe brasileira. Então a professora, a direção da escola, pediu para essa mãe acompanhar o Igor como voluntária, uma horinha por dia, uma vez ou outra, quando a mãe pudesse estar acompanhando o Igor nas traduções, para ver a questão de alguma coisa que ele tivesse dúvida. E pronto, essa mãe brasileira ajudou o Igor também, sempre fui muito grata também, eu convidei ela veio aqui em casa, tudo para eu agradecer, tudo bonitinho. E então ela ajudou, também deu apoio. E essa aula que o Igor tinha de reforço do alemão mesmo, tudo por conta da escola, nada foi extra. A gente não pagou um curso de alemão pro Igor, a gente não pagou nada extra. Tudo foi um suporte, um apoio da escola. Então aí o Igor tinha essa aula extra na escola, e aí foi indo. E assim, para a idade dele, então se aprende rápido, se aprende muito rápido. E assim, quando é um adolescente, talvez tenha até mais dificuldade na adaptação em outro país, quando vai com os pais, não é uma opção deles, geralmente é a opção dos pais, assim como foi pro Igor também, foi uma opção minha, não era uma opção dele. Mas como ele era criança, então para ele queria estar comigo, então para ele não tinha problema. E realmente ele tinha toda essa liberdade. Aí fomos com o Igor conhecer a Suíça, tudo que o Dani fez comigo, fez com o Igor igualzinho. Vamos conhecer a neve, que era
Chegamos em dezembro mesmo ou foi janeiro? Não sei. Mais ou menos isso, tem muito tempo. E aí fomos conhecer a neve, o Igor também todo apaixonado, todo deslumbrado, e vai descer com aqueles carrinhos de trenó também. E tudo, fez tudo que tinha direito com as outras crianças, aquele jaquetão. Então ele tava com um sorriso, uma alegria. E o Dani também, e os irmãos, a gente falava que eram os irmãos chegavam aqui também, os meninos do Dani, que a gente já falava que era tudo irmão, tudo, e assim eles falavam também. E tentava a comunicação. O Igor, lógico, rapidinho aprendeu. Então, a escola, a direção da escola mandou, todos eles fizeram uma assinatura, assinaram, fizeram um documento bonitinho, nem precisava, mas o Dani pediu ajuda, olha, o Igor vai ter que ir pro Brasil, e aí vai bem no, a gente não sabe quanto tempo que vai demorar esse visto, vai atrapalhar a escola, não tem como vocês ajudarem junto com o Estado para que ele consiga esse visto aqui? A escola, a direção da escola, fizeram um documento pedindo pro Igor, porque já conhecia o Dani a vida inteira não, mas muitos anos morando aqui, então todo mundo aqui nessa nossa cidadezinha conhece o Dani, os meninos, dois já tinham estudado, centro esportivo, tudo também daqui, então já é uma família conhecida essa nossa. Aí o Dani pediu e eles fizeram lá na escola, coisa mais bonitinha, fizeram uma carta, assinaram tudo, mandaram para mandar para o país, para o cantão, para o estado. Só que mesmo assim não teve jeito. Eles mandaram a gente, o cantão, o estado mandou a gente realmente para o Brasil para pegar o visto do Igor. Mas não demorou muito. A gente ficou uma semana no Brasil, já deu tudo certo. Deus estava abençoando de uma tal maneira, graças a Deus. Então só precisamos ficar um pouco mais de uma semana no Brasil. Voltamos, as crianças fizeram aquela festa com ele, ele só tinha 3 meses de escola, então ele não conseguia falar ainda direito o alemão, mas vinha aqui uma turma, 5, 6 crianças, era muito interessante, muito engraçado. Então, gente, assim, a adaptação de uma criança é bem mais leve do que de um adulto, é bem mais tranquilo, enquanto eu ainda tô tentando aqui meu alemão, meu filho, né, o Igor, hoje com 24 anos, já fez faculdade, já fez 2 formações, que ele fez primeiro de escritório e depois arte e design aqui, então, né, o inglês dele também é excelente, e eu estou aqui na luta, mas é assim mesmo. Mas o importante também, eu tô bem, com o meu alemão do jeito que tá ótimo. Meu filho também tá super feliz, o Igor, né? Então é isso. Então só a minha experiência de trazer uma criança para a Europa, como é que foi, para quem tá vindo também, para quem quer saber como é que é, por algum motivo. Então, gente, é tranquilo. Quanto menor a criança, mais fácil dela aprender o idioma daquele país. Ou ela se adaptar, a cultura, tudo. Quanto menor, mais fácil. Isso é fato. Principalmente se ela for uma criança que ainda não foi sequer alfabetizada, muito mais fácil ainda. Agora, quanto mais velhinho tu vai ficando, mais complicando vai ficando as coisas um pouquinho. Dá. Tem adolescente que vem, lógico, tem muitos adolescentes que vêm e acabam se adaptando de boa, mas tem muitos que sofrem. Não digo só a questão da Suíça, de mudar de país. Tem muitos adolescentes também que sofrem mais. Então, fica tranquilo. Quem tem criança, tipo o Igor, chegou com 13 anos. Então, depende também do vínculo que tem com a família. Como o Igor, né, era muito grudadinho comigo. Então, para ele queria estar comigo. E ele estava bem, ele foi bem recebido pelos irmãos. Era uma família grande aqui também, assim como ele tinha no Brasil. Então, foi tudo em paz, tá aí. Feliz da vida também do mesmo jeito. Bom, gente... Não esqueçam, se vocês gostaram desse depoimento, deixa aí seu joinha. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, que eu tô sempre trazendo para vocês, seja falando da cultura da Suíça, de informações, seja rotina de casa, e assim, algum vídeo que talvez sirva até para vocês das minhas experiências, como foi essa mudança de país. Muito obrigada por me acompanhar. Qualquer comentário, que você quer saber mais alguma coisa dessa mudança do Igor ou da minha mudança para cá, pode deixar aí nos comentários que uma hora eu acabo respondendo. Muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!